TAS sem filtro. Manifesto dos Técnicos Auxiliares de Saúde de Portugal. Por uma profissão digna, justa e reconhecida. Nós, Técnicos Auxiliares de Saúde de Portugal, somos profissionais que diariamente seguramos as mãos de quem sofre, que viramos corpos frágeis nas camas, que limpamos lágrimas, que oferecemos um sorriso de conforto e providenciamos dignidade nas fragilidades, que passamos noites em claro a vigiar sinais de perigo, recusamos ser apagados. Somos os primeiros a chegar e, muitas vezes, os últimos a sair. Prestamos cuidados essenciais, asseguramos o conforto e a dignidade dos doentes e apoiamos equipas clínicas em momentos decisivos. Não somos TAS. Não somos AO. Somos técnicos auxiliares de saúde. Profissionais qualificados com formação e competências que salvam vidas. Lutamos muito e por muito tempo por esse nome. Não nos desvalorizem com siglas. Se querem abreviar, digam então técnicos auxiliares. E apesar de sermos uma força vital para o SNS, vivemos há demasiado tempo numa realidade marcada pela invisibilidade, uma invisibilidade tão profunda que o próprio SNS, nos seus relatórios oficiais, se recusa a nomear-nos corretamente, diluindo-nos na categoria genérica de assistentes operacionais e continuando a dizerem que não somos profissionais de saúde. A verdade que o SNS esconde. Somos os alicerces invisíveis. Com quase 30 mil profissionais, somos o segundo maior grupo profissional do SNS, à frente dos médicos. Somos a base que sustenta o sistema, mas continuamos a ser tratados como mão de obra barata e descartável. Em cada 10 cuidados básicos num hospital, 7 são realizados por nós. Relatório da Direção-Geral da Saúde, 2023. Exemplo real, Hospital de São José, em Lisboa. Enquanto um enfermeiro cuida de 5 doentes, um técnico auxiliar de saúde é responsável por 32. As nossas funções, a responsabilidade invisível. Os técnicos auxiliares de saúde não são ajudantes, nem faz tudo. Somos profissionais qualificados, com formação e competências próprias, sobre quem recai uma enorme responsabilidade legal e clínica. Cuidados diretos e complexos. Prestamos cuidados de higiene, conforto e bem-estar aos doentes mais vulneráveis, uma tarefa que exige técnica, conhecimento e uma enorme carga física e emocional. Apoio técnico essencial. Apoiamos tecnicamente médicos e enfermeiros em múltiplos procedimentos, desde a preparação de material estéril para uma cirurgia de urgência até à assistência na contenção de um doente em surto psicótico. Vigilância e segurança. Observamos, sinalizamos e reportamos alterações no estado clínico dos utentes, sendo muitas vezes a primeira linha de detecção de uma crise. Asseguramos a segurança nas mobilizações e transferências, prevenindo quedas e lesões que teriam custos humanos e financeiros para o SNS. Funções adicionais sistemáticas. Somos forçados a uma acumulação sistemática de funções fora do nosso âmbito profissional, incluindo limpezas complexas, transportes intra-hospitalares e tarefas administrativas. Desigualdade e injustiça. As condições a que estamos sujeitos não são apenas injustas, são desumanas, ilegais e, como os números provam, insustentáveis. Desvalorização salarial sistemática. A nossa carreira, apesar de exigir uma qualificação de nível 4, continuamos a ter um vencimento base perigosamente próximo do salário mínimo nacional. Contrariamente a outras carreiras de nível 4, que têm vencimentos bem mais altos e funções menos exigentes, fisicamente e psicologicamente. É aqui que a injustiça se torna gritante. Como é possível que um técnico auxiliar de saúde, com formação de nível 4 e que lida diariamente com a vida, a morte, o risco biológico e uma carga emocional brutal, tenha um vencimento e uma progressão de carreira inferiores aos de outras carreiras de nível 4 de cariz administrativo, que não implicam o mesmo nível de penosidade, risco e trabalho por turnos? Esta desigualdade é a prova de que o risco, o trabalho noturno e a responsabilidade sobre vidas humanas, no nosso caso, não são fatores de valorização, mas sim de exploração. Sobrecarga de trabalho extrema. 73% de nós trabalham regularmente além do horário sem qualquer compensação. A realidade é frequentemente de um único profissional responsável por 20, 30 ou mais utentes. Dados oficiais do ACT, 89% dos técnicos auxiliares de saúde, assistentes operacionais, nunca receberam horas extras pagas. Instabilidade e burnout institucionalizado. 68% dos técnicos auxiliares sobrevivem com contratos a termo. O resultado? Uma taxa de burnout que atinge os 81% e uma rotatividade anual que chega aos 34% em alguns hospitais. Com estes números, é natural que 43% de nós considerem abandonar a profissão nos próximos 2 anos. O testemunho de Daniel, técnico auxiliar de saúde, Lisboa. Para dar um rosto a esta realidade, partilhamos 2 episódios reais, vividos pelo mesmo profissional. Episódio 1. A solidão da noite.
Turno de 16 horas. 3 horas e 30 da manhã. Eu estava sozinho numa enfermaria com 29 doentes a meu cargo. As 5 enfermeiras do turno dormiam profundamente. Numa das minhas rondas, encontro um cenário de horror. Um doente sentado no chão, num charco de sangue, após ter arrancado os drenos do peito. Gritei por ajuda. Ninguém veio. Gritei outra vez. Só à 4ª vez apareceu uma enfermeira, com toda a calma. Fui eu que o salvei, que o lavei, que troquei a cama e que desinfetei todo o chão para proteger os outros. A sorte daquele homem foi ter um técnico auxiliar, formado e com aptidão de serviço. E se eu não estivesse lá? Episódio 2. Competência contra a hierarquia. Em outra ocasião, uma enfermeira recém-licenciada ordena-me que leve um doente instável ao duche. Avisei que não era seguro. Respondeu-me com arrogância: a enfermeira sou eu, faça o que eu digo. Exigi que me acompanhasse. Mal levantámos o homem, ele descompensou. A enfermeira entrou em choque, paralisou. Fui eu que tive de o amparar, de o deitar em segurança e de ativar a emergência. Um técnico auxiliar de saúde formado também sabe como atuar numa emergência, mesmo não sendo enfermeiro. No entanto, quem pagaria o erro se eu tivesse obedecido cegamente? A história do Daniel não é única. Estes são apenas 2 exemplos entre os milhares de episódios de sobrecarga, competência ignorada e desrespeito que ocorrem diariamente, por todo o país. Contratação ilegal e desvalorização da qualificação. A lei que criou a nossa carreira especial é clara: apenas profissionais com a formação de técnico auxiliar de saúde de nível 4, certificada pelo Catálogo Nacional de Qualificações, podem ser contratados. No entanto, assistimos a uma fraude sistemática e deliberada. Hospitais por todo o país, em particular os hospitais EPE, contornam esta exigência legal, contratando pessoal não qualificado. Para simular o cumprimento da lei, promovem formações internas irrisórias, muitas vezes de apenas um dia por semana durante os primeiros 3 meses, que não conferem qualquer qualificação legal e que violam abertamente o estatuto da nossa carreira. Esta prática não é apenas um insulto, é um risco direto para a segurança dos utentes. Os responsáveis pela degradação, uma cadeia de omissão. Esta situação não é um acidente. É o resultado de décadas de negligência e decisões políticas erradas que põem em risco, todos os dias, centenas de vidas. É tempo de nomear os responsáveis. Os sucessivos governos, que, legislatura após legislatura, recusam dignificar e regular de forma justa a nossa profissão. As direções hospitalares, que ignoram denúncias, toleram hierarquias tóxicas e permitem práticas ilegais de contratação. A Ordem dos Enfermeiros, que, enquanto estrutura de poder, perpetua um modelo de subordinação abusiva e bloqueia sistematicamente a dignificação da nossa profissão. Apesar de o grupo de enfermagem ser o maior do SNS, com mais de 50 mil profissionais, todos os anos ouvimos os seus representantes exigir mais contratações. Portugal tem mais enfermeiros por habitante do que a Alemanha, mas os enfermeiros em Portugal gastam 40% do tempo em tarefas que nós poderíamos a fazer. Estudo Ordem dos Enfermeiros, 2022. Solução ignorada. Em França, Reino Unido, Brasil, Estados Unidos, entre outros países, técnicos auxiliares com formação avançada fazem flebotomias, curativos, monitorizam sinais vitais, etc., libertando enfermeiros para cuidados complexos. Os serviços de inspeção do Estado, que falham na sua função de fiscalização e proteção da lei. As nossas reivindicações. Um plano para a dignidade. Exigimos um plano concreto para a dignificação da nossa profissão. Primeiro, reconhecimento profissional e estrutura de carreira. Criação urgente de uma ordem dos técnicos auxiliares de saúde. Instituição de uma cédula profissional obrigatória para o exercício da profissão. Desenvolvimento de especializações técnicas certificadas, por exemplo, geriatria, pediatria, cuidados intensivos, entre outros, com a respectiva valorização na carreira. Segundo, dignidade salarial e progressão na carreira. A negociação imediata de uma nova tabela salarial que reconheça a qualificação e o risco da profissão. Criação de mecanismos de progressão na carreira baseados em formação, tempo de serviço e avaliação de desempenho justa. Terceiro, condições de trabalho humanas e seguras. A definição de rácios mínimos obrigatórios técnico-utente por tipologia de serviço, com fiscalização rigorosa. Respeito pelos horários de trabalho e compensação justa pelo trabalho suplementar. Quarto, formação contínua e cumprimento legal. Tolerância zero para a contratação de pessoal não qualificado, com fiscalização imediata de todas as contratações irregulares. Investimento real na qualificação contínua, com programas financiados e obrigatórios.
Quinto, por relações hierárquicas justas e um ambiente de trabalho saudável. Criação do cargo de técnicos auxiliares de saúde coordenador-chefe de serviço, com competências de gestão e liderança das equipas de técnicos auxiliares, no modelo de paridade hierárquica tal como existe para outras classes profissionais. Fim da subordinação direta a enfermeiros, substituída por modelos de cooperação interprofissional. Responsabilização disciplinar efetiva por práticas de assédio e abuso de poder. Participação obrigatória dos técnicos auxiliares de saúde nos órgãos de decisão hospitalares. O futuro que exigimos versus o colapso que se avizinha. A escolha simples, dignificar-nos hoje ou ver o SNS colapsar amanhã. Se as nossas reivindicações forem atendidas. SNS mais forte e eficiente, com profissionais motivados. Melhoria da qualidade e segurança dos cuidados. Redução de custos com a diminuição da rotatividade e absentismo. Portugal como exemplo europeu na dignificação dos profissionais de saúde. Jovens atraídos para a profissão, garantindo a sua sustentabilidade. Se nada for feito, colapso definitivo de múltiplos serviços do SNS nos próximos anos. Degradação irreversível da qualidade dos cuidados. Aumento exponencial da mortalidade por negligência sistémica. Fuga massiva de profissionais para outros países europeus. Privatização forçada da saúde por incapacidade do setor público. Juntos somos imparáveis. Aos nossos colegas técnicos auxiliares de saúde. O tempo da resignação acabou. Unidos, representamos uma força imparável. Cada um de nós salva vidas todos os dias. Agora é hora de salvarmos a nossa dignidade profissional. Aos utentes e famílias. Defendemos não apenas os nossos direitos, mas a qualidade e a segurança dos cuidados que vocês merecem. Aos outros profissionais de saúde. A luta pela dignidade de uns é a luta pela dignidade de todos. O vosso apoio é fundamental. Aos decisores políticos. Têm nas vossas mãos o futuro do SNS. Podem escolher ser recordados como os que salvaram a saúde pública ou como os que a deixaram morrer. Aos órgãos de comunicação social. Esta é uma história que tem de ser contada. A verdade sobre os técnicos auxiliares de saúde merece chegar a todos os portugueses. Aos cidadãos. O SNS também depende de nós. O vosso apoio pode fazer a diferença. Compromisso solene. Nós, técnicos auxiliares de saúde de Portugal, comprometemo-nos solenemente a lutar unidos até que todas as reivindicações sejam atendidas e a construir uma profissão digna para as gerações futuras. Este manifesto não é apenas uma reivindicação, é um basta definitivo à injustiça. Este manifesto não é apenas um documento, é o início de uma revolução pela dignidade. Este manifesto não é apenas nosso, é de todos os que acreditam numa saúde pública digna. Pela dignidade, pela justiça, pelo SNS. Técnicos auxiliares de saúde de Portugal, juntos somos imparáveis. Este manifesto é um grito. É o nosso grito de indignação, o nosso basta há anos de invisibilidade. Mas não se enganem, não é apenas um grito de revolta. É, acima de tudo, um alerta para o futuro e um chamado à solução. Que fique perfeitamente claro, este grito não se ergue contra os nossos colegas de outras profissões. Ergue-se contra um sistema que nos silencia e uma estrutura institucional que nos nega o que é nosso por direito. A nossa luta não é para que outros percam as suas conquistas. É pela conquista do essencial, sermos finalmente ouvidos, inteiramente respeitados e justamente valorizados.